dia, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós continuamos com as grandes promessas da Bíblia e hoje nós vamos ver mais dois dos livros, né? As promessas que estão contidas em mais dois dos livros. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, hoje nós vamos ver, então, a gente já viu Gênesis, a gente já viu Êxodo, hoje nós vamos ver dois livros, o livro de Levítico e o livro de Números, ou seja, as promessas contidas nesses dois livros. E a base das promessas desses dois livros é o povo, ou seja, Deus está prometendo coisas para o povo, o seu povo, o povo que ele separou para si. Mas nós também vamos ver algumas promessas para Moisés, para Caleb e para Josué. Vamos lá então? Muito bem, uma passagem bastante grande está no capítulo 26. Ele começa então a pedir para o povo obediência. E ele está dizendo sobre as recompensas desta obediência. Então, nós vamos ter aqui aquilo que é necessário para o povo, aquilo que é importante para o povo, as chuvas, produto da terra, produção, o pão, o alimento, segurança, paz, o domínio sobre os inimigos que eles iriam enfrentar, a multiplicação da sua descendência, um estabelecimento de comunhão, de presença do próprio Deus entre o povo e a lembrança de que ele estará sempre com este povo e que ele fará uma aliança com este povo. Mesmo que este povo venha a pecar, ele estará com o povo e ele vai perdoar se o povo agir em conformidade. Então veja lá, ele diz assim, ó, se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires. Esta é a condição da promessa. Então, o que o povo tinha que fazer? O povo tinha que andar conforme as regras, as leis que o Senhor estava para dar para ele. Então, essa parte inicial aqui é uma parte de regras, de estatutos, de mandamentos. Nós temos vídeos a esse respeito que o amado pode buscar, pode entender, que nós explicamos para os amados as regras e as leis que Deus está dando no deserto para o seu povo. Então, se andar nesses estatutos, se cumprir aquilo que está escrito nos estatutos, que não era nada muito fora da possibilidade, não é uma coisa absurda de se fazer, era uma coisa muito simples de se fazer, né? E guardares os meus mandamentos e os cumprides, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, a debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira, ou seja, desde que você ara a terra, até o momento em que você semeia, até o momento em que você colhe, até o momento em que você prepara, nunca vai faltar comida, e uma estação vai se emendar com a outra de tal forma que não haverá falta de comida, não haverá falta de alimento, né? Habitarei seguros, darei paz à terra, farei desaparecer os animais nocivos pela vossa terra, não passará espada, ou seja, os inimigos. Perseguirei os vossos inimigos que cairão a espada diante de vós. Então, meu amado, aqui, o que é que Deus está dizendo? Que Ele estará com o povo, Ele estará inclusive em luta. Às vezes não foi necessário o povo pegar em armas, porque o próprio Deus exterminou os seus inimigos de diante do povo, né? Olha lá o que ele diz no 11. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei no meio de vós, serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo.
Isso significa que ele terá comunhão conosco e ele estará conosco. Ele estará diariamente. Tabernáculo é um local onde Deus faria a sua habitação. E ele disse que esta habitação seria no meio do povo. E o que mais ele fala? Olha lá, um pouquinho mais para frente. Mas se confessares, diz o verso 40, as suas iniquidades e a iniquidade de seus pais, suas infidelidades contra mim e suas hostilidades diante de mim, por causa das quais fui contrário a eles e os conduzi à terra dos seus inimigos, então se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaque, e da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Interessante aqui. Então, se houver pecado, se houver algum problema, Deus está dizendo: venha até mim, peça perdão, se humilhe, se emende, porque eu lembrarei da aliança que eu fiz. E olha que coisa interessante, sempre que ele fala dessa aliança, ele fala de Abrão, Isaque e Jacó. E aqui ele fala de trás para frente. Ele fala da aliança mais imediata, mais próxima, que foi com Jacó. Depois ele fala da aliança com Isaque. E depois ele fala da aliança mais antiga, que é a aliança de Abrão. Ou seja, Deus está dizendo que ele vai se lembrar de todas as alianças que ele fez com os chamados pais, com os chamados fundadores desse povo. Então, se o povo se emenda, ele lembra da aliança que ele fez com os primeiros, né? Chegando até o pai da fé, que é Abraão. Então, Levítico 26 é muito interessante, exatamente porque ele está fazendo uma nova aliança com o povo, ou melhor, não seria uma nova, seria uma renovação desta aliança. É a mesma aliança que ele já tinha feito, mas que ele estava reafirmando ao povo, agora com mais detalhes, sempre exigindo uma coisa: obediência aos mandamentos. Muito bem, o que acontece é que logo em seguida o povo se rebela. E Deus, que estava para dar a terra prometida, ele percebe que as pessoas não estão acreditando nele. A incredulidade do povo, né, quando ele manda, Moisés manda os espias, e aí vem o relatório e o povo fica com medo, não acreditando que Deus, que foi poderoso para dominar e vergar e humilhar Faraó, que era do povo mais poderoso da terra naquela época, eles ficaram com medo, eles ficaram incrédulos que Deus fosse capaz de aniquilar um monte de povoação que estava ali. É dizer, eles foram incrédulos, eles não acreditaram no poder de Deus. Então, o que é que Deus vai dizer a eles? Ora, ele vai dizer que se vocês não acreditam em mim, então, ok, não acredito em mim, eu não vou fazer vocês entrarem. Na verdade, olha lá, 14:22. Nem dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Ok, vocês não acreditam? Ok, não acredito. Então eu não vou deixar vocês entrarem. Eles só vão entrar na terra aqueles que não viram, ou seja, aqueles que não saíram do Egito enquanto homens já feitos. Aqueles que ou eram criança ou que nasceram no deserto, estes sim entrariam. Por quê? Porque Deus os fez vagar pelo deserto por 40 anos. Mas quem vai entrar?
quem vai entrar é Josué e Caleb. Estes vão entrar. Veja lá, 30. Não entrareis nessa terra, a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. E de fato, efetivamente, Josué é quem conduz o povo, né? E Caleb é quem é um do exército do povo de Deus, que conquista grande parte da terra. Tá? Muito bem. Olha lá, para que o amado tenha certeza de que a palavra de Deus é uma palavra séria, é uma palavra que deve ser levada em consideração, nós vamos observar aqui que até mesmo Moisés, até mesmo Arão não entraram na terra. Por quê? Porque eles não fizeram em conformidade à vontade de Deus. E então, infelizmente, Deus dá esta promessa para eles. 12, 20, né? 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Ou seja, eles ficaram para trás, eles morrem antes. Deus permite, entretanto, que Moisés veja a terra. Os outros nem veem a terra, mas Moisés vê, mas ele não entra na terra. Tá? Então, amados, muito cuidado, porque a promessa de Deus, ela é condicionada. Se nós não observarmos esta promessa, é possível que a contrapromessa, que é a maldição, aconteça. E neste caso, ela vai acontecer se nós não observarmos. Tá? Em 21:8 tem uma outra promessa que é bem interessante e que faz uma relação com Jesus. Lá em 21, no capítulo 21 de Números, nós já estamos em Números, no capítulo 21 de Números, o povo ainda é incrédulo, ainda fica murmurando, ainda fica reclamando, ainda fica de mimimi, etc, etc. E Deus manda serpentes para, então, matar alguns dos que estão não conformes às suas orientações. E aí Moisés intercede pelo povo e olha o que ele faz. Ele manda Moisés construir uma serpente. Olha lá, 21:8. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente e põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Nós já tivemos a oportunidade de explicar aos amados. Esta é uma passagem que é lembrada toda vez que nós falamos de Jesus Cristo, morto, pregado na cruz, morto no madeiro. Nós estamos tendo aqui o verdadeiro sentido desta passagem aqui. Então, todos os estudiosos, todos aqueles que explicam esta passagem, eles estão dizendo o seguinte: esta é uma referência que depois o povo vai lembrar quando Jesus estiver pendurado no madeiro. Por quê? Se nós olharmos para Jesus pendurado no madeiro, crendo que ele é o Filho de Deus e que ele veio para nos salvar, então ele será salvo, mesmo tendo sido picado pela serpente do pecado. Então, veja lá, todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Assim como quando nós olhamos para Cristo como nosso Salvador, pendurado no madeiro, morrendo por nós, fazendo a obra da salvação, nós seremos salvos. Então, esta é uma referência muito conhecida, né? E que está ligada, então, à morte de Jesus na cruz. Eu não poderia terminar
este estudo das promessas sem falar de Balaão. Ora, Balaão, ele vai aparecer agora, ele era um adivinho, ele era uma pessoa que recebia provérbios e recebia palavras, né? E que ele foi contratado por Balaque, lá dos Moabitas. Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Então, o que ele fez? Ele ia acima dos montes, fazia um altar, oferecia os sacrifícios para os deuses moabitas, e aí ele, movido por aquilo que Deus falaria para ele, ele amaldiçoaria o povo. Só que Deus, que é Senhor de todas as coisas, toma Balaão e faz com que Balaão, em vez de amaldiçoar o povo, proferisse bênçãos. Então ele vai profetizar, movido pelo Espírito de Deus, bênçãos para o povo, que são promessas e que nós vemos que essas promessas depois vão se realizar. Então, veja lá. As primeiras promessas ou as primeiras palavras de Balaão, né, estão a partir do capítulo 23, do verso 9. Eu já consigo encontrar coisas importantíssimas aqui, ó. Veja lá, do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo. Isso quem está falando é Balaão, tomado pelo Espírito de Deus. Vejo um povo que habitará à parte, e entre as nações não será contado. A nação santa, a nação separada, a nação do Senhor, que habita à parte, porque é santa. Quem pode contar o pó de Jacó, ou numerar a quarta parte de Israel? Então eu estou falando daquela promessa que Deus havia feito de multiplicação destes povos. Olha lá o que ele diz a partir do 19. Ainda Balaão falando, tomado pelo Espírito de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou tendo falado, não o realizará? Recebi ordem de abençoar. Ele abençoou, não o posso revogar. Amado, Deus não é homem para que minta. Ele abençoou. Quem vai revogar uma promessa de Deus na tua vida? Quem vai revogar uma promessa de Deus na vida do seu povo? Não há quem faça, porque não há poder que tenha essa capacidade. O Senhor, seu Deus, está com ele, como Deus está conosco. E entre eles se ouvem aclamações ao seu rei, porque ele é o nosso rei. Não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel, nem que seja pago, arregimentado, nem que se faça nada, não cabe encantamento. Olha lá, o povo se levanta como uma leoa, ergue-se como um leão, que não se deitará sem ter devorado a presa e bebido o sangue de suas vítimas. Ele está falando do povo de Deus, ele está falando de mim, ele está falando de você, porque estas profecias ainda valem na nossa vida. Toma posse dessas profecias na tua vida, porque elas ainda valem nas nossas vidas. Que boas são as suas tendas, ó Jacó, e as suas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins ao lado de um rio, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. Seu rei será maior que Agag, e seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito, Deus os tirou do pecado, meu amado, do Egito do pecado. Deus os tirou para uma terra santa.
Deus os tirou. Eles têm a força de um boi selvagem, devoram as nações inimigas, quebram os seus ossos em pedaços e com setas as atravessam. Como um leão, este povo se curva e deitam-se como leoa. Quem os despedará? Amado, quem nos despedará? Benditos os que te abençoarem. Benditos são os benditos do meu Deus. Benditos serão os que nos abençoarem, e malditos os que nos amaldiçoarem. Toma posse aí, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Cristo que morreu por mim e por você. Uma estrela procederá de Jacó e de Israel subirá um cetro que quebrará as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será conquistado e Seir, seu inimigo, também será conquistado, mas Israel fará proezas, porque nós somos o Israel santo, separado, santificado, o Israel do nosso Deus. Um dominador sairá de Jacó e destruirá os sobreviventes da cidade. Amado, esta é a promessa ou as promessas para nós que fomos povo escolhido, povo selecionado, povo liberto, povo que era escravizado, mas que não é mais, porque uma estrela surgiu e uma estrela nos libertou. E porque nosso Deus fez promessa para todo este povo, e neste povo estou eu e está você. Amém, meu amado. Bons estudos.